O inferno é real, o que você acha? Olha, eu não acho nada. Quando se trata de Bíblia, quando se trata das coisas espirituais, eu não dou a minha opinião. Se eu não sei, eu digo que não sei. E se eu sei, não é a minha opinião, é porque eu pesquisei. E quando se trata de Bíblia, eu gosto de pesquisar e pesquisar bastante nas fontes confiáveis. Tá bom? Então, deixa eu dizer para vocês. Não existe na Bíblia a palavra inferno. A palavra inferno, ela foi traduzida do latim inferus, que significa inferior, que está nas profundezas da terra. A palavra inferno, ela não existe. É uma bobagem da Igreja Católica na Idade Média. Não existe um lugar para onde as pessoas ruins são mandadas e ali são atormentadas eternamente. Não existe um lugar de fogo onde as pessoas queimam. Isso é bobagem, isso é uma tradução errônea da Bíblia. A palavra inferno, normalmente ela é traduzida do grego da palavra Hades ou Thanatos, que são duas palavras gregas, e existe e Geena, que é outra palavra grega. Porém, essas traduções da palavra Thanatos, que é morte no grego, Hades, que é o lugar dos mortos, e Geena, que era o lixo de Jerusalém, não podem ser traduzidas por inferno. Inferno, portanto, é uma invenção da Igreja Católica. Mas veja bem, apesar de não existir inferno, apesar de não existir um lugar para onde as pessoas vão padecer eternamente, existe algo na Bíblia que é real e verdadeiro, e todo cristão aceita. Porque a Bíblia diz que é a condenação, que é o juízo de Deus. O que é a condenação? Ninguém sabe. O fato é que condenação não é uma coisa boa. Juízo de Deus sobre alguém também não é uma coisa boa. De modo que, depois que o ser humano morre, seja ele cristão ou não, ele entra no juízo de Deus. Ele passa pelo juízo de Deus. Isso quer dizer que a pessoa não vai para o inferno, mas que ela sofrerá a punição justa do justo juiz do universo, que é Deus. Paulo, em Gálatas 6, ele é muito claro. Ele diz: de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. E não há distinção de pessoas com relação a isso, ou seja, não importa se é cristão ou não. O que o homem planta, ele colhe. Se não colher nessa vida, ele vai colher na outra. Mas ninguém será mandado para o inferno, porque isso não existe. Não existe um lugar que tem muito fogo e um caldeirão e o diabo lá cutucando as pessoas. Isso é ridículo. Isso é coisa da Idade Média, isso é coisa da Igreja Católica, isso é coisa de gente ignorante lá da Idade Média. Mas o que existe de verdade depois da nossa morte, depois da morte de cada ser humano, é um acerto de contas com Deus. Isso, do ponto de vista bíblico, é inegável. A Bíblia é muito clara sobre falar da prestação de contas que cada ser humano vai dar depois que morrer. De modo que essas pessoas que vivem nessa vida aprontando, como se não houvesse um amanhã, elas terão uma surpresa horrível depois da morte. Porque está escrito que é uma coisa horrenda cair nas mãos do Deus vivo. Deus é um juiz justo. E no juízo dele, meu amigo, no juízo dele, o filho chora, mas a mãe não ouve. Então, de fato, não existe inferno. Não existe isso nas Escrituras. O que existe é a condenação. Ou seja, de alguma maneira, os homens pagarão caro pelos seus atos aqui na Terra. Eu espero que eu tenha ajudado. Se não, é só você dizer e eu explico mais.